Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, concurseiros, concurseiras. É um prazer enorme estar reunido com vocês para o nosso 16º encontro, para a nossa 16ª aula de Direito Constitucional. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de verificar os aspectos principais do artigo 2º do texto constitucional, onde falamos dos poderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Vocês devem ter notado na aula passada a importância que eu dei às atribuições típicas e atípicas do Poder Judiciário, que é aquela que traz mais nuances modernas que possam ser discutidas nas provas dos concursos públicos. Frisamos também a ideia de que é função típica e atípica do Poder Judiciário legislar. E trouxemos o exemplo. Função típica legislativa do Judiciário seria o caso das súmulas vinculantes e um exemplo de função atípica legislativa do Judiciário seria, por exemplo, o caso dos regimentos internos dos tribunais. Com isso, nós já podemos iniciar a nossa 16ª aula, onde nós trataremos do artigo 3º do texto constitucional. Vamos à leitura dele. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, diferente do artigo 1º, onde nós tratamos dos fundamentos, nós vamos tratar dos objetivos da República Federativa do Brasil. E da leitura que vocês já fizeram e fizemos aqui também, é possível aferir que eles encontram relação íntima com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando o Constituinte quer construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza ou promover o bem de todos, ele está relacionando os objetivos com os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos verificar então. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está intimamente ligado com o ideal de democracia, por exemplo, que nós tratamos quando falamos do artigo 1º. Uma sociedade livre, justa e solidária. Promover essa justiça social, por exemplo, permite aferir que daqui se extrai aquelas ideias de ações afirmativas. Deste inciso e dos outros incisos desse artigo 3º conjugados, nós extraímos essa ideia de ações afirmativas. Professor, o que são ações afirmativas? Como eu vou encontrar isso na prova? Ações afirmativas é um tema muito simples. Diz respeito, por exemplo, às cotas para ingresso em universidades, às cotas em concursos públicos. Isso são ações afirmativas, que servem de base para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, com o fim de erradicar a pobreza e promover o bem de todos. Observem que a justificativa para as ações afirmativas são os 4 incisos dos objetivos da República. Eu disse, para construir uma sociedade livre e justa, para erradicar a pobreza, para estimular o desenvolvimento nacional e promover o bem de todos, é necessário que existam ações afirmativas, que são nada mais, nada menos do que aquelas cotas para ingresso em universidades, cotas para ingresso em concursos públicos, por exemplo. É importante integrar essas pessoas contidas dentro da nossa sociedade, para que nós tenhamos a diminuição das desigualdades, construindo, portanto, uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Se vocês puxarem pela memória, quando falamos do artigo 1º, falamos da livre iniciativa e também dos valores sociais do trabalho. Esse inciso 2º está intimamente ligado com essa ideia de valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Nós vamos garantir o desenvolvimento nacional demonstrando a nossa opção pelo capitalismo e pelo liberalismo econômico e fundado nos valores sociais do trabalho. O desenvolvimento nacional vai se dar fundado no liberalismo e no capitalismo, e os valores sociais do trabalho é que vão nortear a forma como esse capitalismo e esse liberalismo econômico vai se desenvolver dentro do nosso território. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Daqui também se extrai a ideia de ações afirmativas.
quando o Constituinte quer erradicar a pobreza, estabelece isso como um objetivo, ele está relacionando esse inciso terceiro também com a ideia de dignidade da pessoa humana. Lembram? Eu falei para vocês sobre o mínimo existencial, moradia, habitação, alimentação e saúde. Erradicar a pobreza está diretamente ligado a efetivar esse mínimo existencial, a efetivação desse mínimo existencial. Por isso, políticas públicas são desenvolvidas, como, por exemplo, o Bolsa Família, para que ocorra essa erradicação da pobreza, para que muitas pessoas deixem a linha da miséria e possam subir um degrau dentro do nosso sistema atual. Ainda, reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que visa isso? Nós temos na região sudeste, por exemplo, um desenvolvimento muito grande, ao passo em que estados mais ao norte, por exemplo, não são tão desenvolvidos, ou quando saímos das capitais, nós encontramos diversos problemas até de infraestrutura. É objetivo da República Federativa do Brasil reduzir essas desigualdades regionais e sociais. E de que forma se dá isso? Através de incentivos. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus é um exemplo, onde os impostos são mais baratos. Ou então, quando um determinado estado concede isenção de impostos para que uma fábrica seja instalada. Tudo isso encontra fundamento nos objetivos da República Federativa do Brasil. São exemplificações do que pode ser extraído destes incisos da República. Inciso 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Nós somos uma sociedade plural, com diversas etnias, com diversas crenças. E é objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem que existam preconceitos. É difícil dissociar uma sociedade plural da ideia de preconceito, pois o preconceito sempre vai existir, por maiores que sejam os esforços. No entanto, daqui, por exemplo, decorre aquela lei de discriminação, que veda a discriminação, que pune a discriminação racial. Essa lei encontra fundamento, encontra base em um objetivo da República Federativa do Brasil. Nós temos, por exemplo, dentro do Código Penal, a injúria racial, que está ligado à ideia de promover o bem de todos sem preconceitos. Não pode haver preconceitos, não pode haver segregação em razão, por exemplo, da raça, do sexo, da cor, da idade ou qualquer outra forma de discriminação dentro do nosso sistema. Tudo isso se constitui em objetivos da República Federativa do Brasil. Professor, eu preciso decorar os objetivos? É importante que vocês saibam quais são os objetivos. Mas, numa prova-teste, como geralmente vai cair o texto da Constituição, se vocês souberem quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, certamente, caindo um dos objetivos, vocês conseguirão identificar que aquele não é um fundamento e pode ser sim um objetivo. Por isso é muito mais fácil decorar 5 palavras, 5 incisos, do que 4 incisos que são um pouco mais extensos. Professor, mas mesmo assim eu quero identificar. Tem alguma dica que eu possa identificar os objetivos, diferenciá-lo dos fundamentos, já que provavelmente vai cair o texto da Constituição? Sim, existe uma dica e ela é extraída da própria redação do artigo 3º. Quando o Constituinte começa a construir os incisos, ele sempre inicia com um verbo: construir, garantir, erradicar e promover. Se cair literalmente o texto contido na Constituição, ele também irá ser iniciado com um verbo. E aí, quando falarmos em verbo, nós estamos falando em objetivos. O verbo vai estar no infinitivo: construir, garantir, erradicar e promover, da ideia de objetivos da República Federativa do Brasil. E isso diferencia se cair o texto integral dos fundamentos. No entanto, é importante que vocês leiam e fixem: construir uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e promover o bem de todos. Existe doutrina que constrói a seguinte frase: para que eu construa uma sociedade livre, justa e solidária, eu tenho que garantir o desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e promovendo o bem de todos. Assim, vocês memorizam, com essa frase que é um pouquinho extensa, os 4 incisos do artigo 3º. E assim, estamos aptos a encerrar o estudo desse artigo 3º, já diferenciamos ele
do artigo 1º dos Fundamentos da República e podemos verificar que é imprescindível que vocês conheçam o texto do artigo 1º, do 3º e do artigo 4º da Constituição Federal. É a dica dessa aula, é a palavra de incentivo dessa aula. Está aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Twitter. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.